Após o neto se retirar, Piedade pede para ter uma conversa com Paulina a sós. No quarto da vovó, Piedade pergunta para Paulina quem é Verônica. Carlos Daniel pede a tesoura de Chico para cortar uma rosa. Rodrigo dá piti por estar tomando muito remédio. Patrícia estimula o marido a se superar. Rodrigo reclama por não trabalhar, mas segue se recusando a ir à fábrica. Patrícia cita Stephanie e revela que a mudança de comportamento dela foi graças a Paola. Piedade pergunta a Paulina se Verônica é bonita e se pode despertar interesse em Carlos Daniel. Paulina confirma que sim, ainda mais em um homem abandonado pela esposa. Paulina não consegue explicar o porquê faz isso. Rodrigo admite que Paola salvou a fábrica, mas jamais vai admirá-la e nem perdoá-la, pois ela é uma qualquer. Piedade teme que o neto realmente se apaixone por Verônica. Paulina afirma que não tem como evitar isso, mesmo o amando. Ela decide confiar apenas no amor de Carlos Daniel por seus filhos, para que ele respeite o casamento. Piedade sabe que isso não é suficiente quando um filho se apaixona, portanto, é melhor acabar a tempo com isso. Paulina abraça a vovó e se despede. Piedade chama Paulina de Paola, pensativa. Alexandre conta para Paola que tem esperanças de voltar a andar por sua reabilitação. Paola o adverte que vai abandoná-lo em breve, pois deve voltar para casa dos Bracho em poucos dias e tirar do seu caminho a usurpadora. Paulina exige terminar de uma vez com essa situação com Luciano. Ele pede 2 expressos e Paulina solicita veneno para o atendente. Luciano exige os $200.000 que havia pedido antes. Leda chega na fábrica Bracho. Carlos Daniel cumprimenta Verônica e lhe presenteia com uma rosa. Ela fica nervosa e deixa a flor cair. Os dois avançam para se beijarem. Leda interrompe o beijo de Carlos Daniel e Verônica. Paulina avisa a Luciano que não vai dar dinheiro nenhum para ele. Luciano fica irritado e ameaça colocá-lo na cadeia, mas Paulina não abaixa a cabeça. Ela deixa claro que sabe que Paola não está morta e recomenda que o chantagista vá pedir dinheiro a ela. Luciano a chama de estúpida e Paulina o chama de ladrão. Ela sai bem poderosa e Luciano com o rabo entre as pernas. Carlos Daniel apresenta Leda a Verônica, que a cumprimenta com nojo. Leda se dispõe para o trabalho. Carlos Daniel a informa que tem que arranjar uma sala para ela. Então, enquanto isso não acontece, ela vai ter que dividir espaço com Verônica. Leda aceita e se joga nos braços de Carlos Daniel, toda sirigaita. Antes das duas saírem, Carlos Daniel chama Verônica para lhe entregar a rosa que ela esqueceu. Leda espera a rival sair para avisar a Carlos Daniel que depois eles tentem conversar sobre o que ela acabou de ver. Paulina chega em casa e fica exasperada em seu quarto. Lalinha aparece e entrega uma carta para a patroa. Paulina fica pensativa com o envelope em mãos. Leda critica o tamanico da sala para Verônica. A venenosa comenta sobre os galanteios de Carlos Daniel para com Verônica, a partir dessa tal rosa na mesa. Paulina vê que a carta é de Douglas Maldonado e sorri. Carlinhos aparece e pede para acompanhar a mamãe à fábrica, por estar morrendo de tédio. Paulina estranha, mas aceita. Leda pergunta a Verônica se Carlos Daniel dá em cima dela. Verônica responde que ele é casado, mas Leda ressalta que não seria a primeira vez que o amado chifra a esposa. Na carta, Douglas marca seu retorno para terça-feira e pede para ver Paulina em sua casa no sábado, pois está morrendo de vontade de vê-la. Paulina estranha esse jeito apaixonado de Douglas Maldonado. Verônica garante que não sente nada por Carlos Daniel. Leda acha bom ser verdade, pois ela quer Carlos Daniel para ela e não vai tolerar nenhuma outrazinha em seu caminho. Lalinha deixa claro que percebeu que o casamento da dona Paola com Carlos Daniel esfriou. Paulina pede para a intrometida não se preocupar, pois daqui a alguns dias ela terá uma grande surpresa. Carlos Daniel dá em cima de Verônica e Stephanie acaba presenciando a situação. Stephanie mostra um erro nas contas para o irmão. Carlos Daniel delega a correção para Verônica, mas sem passar por Paola antes. Stephanie estranha, mas entrega as contas para Mona. Leda esbarra em Carlinhos e Paulina. A oferecida conta que já começou a trabalhar lá, de surpresa.
que Stephanie e Carlos Daniel conversam sobre a mudança de vida dela. Ela sai, deixando o irmão a sós com Verônica. Carlos Daniel aproveita o gancho e pergunta se Verônica se considera uma mulher acima de tudo. Leda opina para Paulina que Verônica é pior do que ela, já que se faz de sonsa. Ela revela que Carlos Daniel deu uma rosa para a secretária. Enquanto isso, Carlos Daniel segue com seu papo torto sobre ser mulher para cima de Verônica. Carlinhos interrompe o juiz para cumprimentar o pai. Paulina aparece, afirmando que o futuro rei tem de conhecer seu reino. Carlos Daniel apresenta Verônica para Carlinhos. O Fedélio pede para o papai mostrar a fábrica para ele. Já sozinhas, Paulina fuzila Verônica com um olhar. Stephanie e Willie comentam sobre Carlos Daniel estar se oferecendo para a secretária. Stephanie deseja que Paola sinta na própria carne os ciúmes, mas sabe que isso não vai acontecer, visto que a ex-rival nunca amou seu irmão. Verônica mostra as faturas com erro para Paulina analisar. Paulina nota que não tem nada errado, e sim que o cliente recebeu desconto e Stephanie se esqueceu disso. Verônica revela que foi Carlos Daniel quem não permitiu que esse erro fosse confirmado por Paulina. Paulina torce para Rodrigo assumir logo seu lugar de volta. Verônica se espanta ao saber que Carlos Daniel vai para outro cargo na fábrica. Paulina se retira, deixando Verônica pensativa. Paulina informa sobre o desconto para Stephanie e conta que soube porque Verônica lhe mostrou as faturas. Stephanie elogia a eficiência da nova secretária e provoca Paulina, ao dizer que Carlos Daniel se deu muito bem com essa daí. Enquanto isso, Piedade confidencia a Chico que Carlos Daniel vai acabar se apaixonando por Verônica. Chico recorda que Paola não é Paola, mas a vovó sabe que a usurpadora está apaixonada por seu neto. Piedade teme a reação da falsa Paola ao ser confrontada com a verdade. Paulina não cai no jogo de Stephanie e de Willie. Ela conta da visita de Carlinhos e sai para achar o filhote. Stephanie acha que Paola trouxe Carlinhos só para Verônica vê-lo. Luciano envelopa sua carta dando pistas de que Paola é na verdade uma usurpadora. Carlinhos já quer ir embora, mas Paulina avisa que eles têm que esperar Carlos Daniel. Carlos Daniel sugere que eles vão em seu carro, mas Paulina dispensa. Ele insiste para os dois irem embora logo. Paulina se irrita e decide chamar um táxi. Mais tarde, o táxi chega. Carlinhos se despede de Verônica, enquanto Paulina mal consegue olhar nos olhos dela. Carlos Daniel os acompanha até a saída. Carlinhos pede para o pai não demorar para chegar em casa. Paulina afirma para o filho que Carlos Daniel deve demorar sim, já que vai levar Verônica na casa dela. Carlos Daniel chega reclamando da esposa e Verônica diz na cara dele que ele foi imprudente por tanta impaciência com o próprio filho. Carlos Daniel admite na cara dura que queria logo que os dois vazassem para que ele pudesse olhar para Verônica sem medo. Verônica fica desconfortável com o assédio, mas Carlos Daniel a enche de galampeios sem pudor. A coitada afirma que precisa desse emprego e a dona Paola pode demiti-la. Carlos Daniel afirma que Verônica trabalha porque quer. Verônica exige que ele não se confunda em relação a ela. Carlos Daniel pede desculpas, mas culpa a esposa por tê-lo abandonado. Verônica não acha que isso seja uma justificativa. Carlos Daniel explica que ele precisa de amor, assim como ela. Verônica afirma que já tem o amor do filho. Carlos Daniel pega na mão de Verônica para balançar com ela. Verônica pede para ele deixá-la. Carlos Daniel avança ao sinal e a beija. Verônica se solta e tenta dar um tapa na cara do maluco. Carlos Daniel a beija novamente e Verônica acaba se rendendo ao gostosão. Verônica admite muito irritada que está apaixonada pelo patrão, mas agora está se sentindo uma qualquer, já que também foi um triângulo amoroso que acabou com seu casamento. Ela sabe que vai perder a batalha caso a mulher dele descubra. Carlos Daniel recorda que isso já aconteceu antes e Paola não se importou. Paulina e Carlinhos chegam em casa. Ele vai pro quarto dele e ela pro dela. Paulina cai no choro por amar loucamente Carlos Daniel e não poder fazer nada.
Verônica exige que Carlos Daniel não se aproxime e desabafa sobre se odiar por estar apaixonada por um casado. Ela avisa que os dois não vão voltar a se ver. Lalinha enche o saco de Paulina com suas perguntas de intrometida. Ela nota que a patroa está tristinha e recomenda que ela passeie para desanuviar. Paulina recusa, pois em breve fará uma viagem. Lalinha recorda como a patroa deixou o casamento naufragar, não seduzindo e não ligando mais para o marido. Paulina se limita a dizer que não podia ser de outra forma. Verônica pretende ir embora para sempre, a menos que Carlos Daniel pare de assediá-la, até mesmo com seu olhar. Carlos Daniel se recusa a fazer isso, pois a quer. Verônica sugere que ele diga a Paola que está apaixonado por ela e que a própria lhe diga isso. Carlos Daniel não acha que a esposa se importará. Verônica garante que voltará no dia seguinte e pede para Deus para não ser desiludida de novo. Em seguida, Leda nota Verônica muito nervosa e sabe que é pelos galanteios de Carlos Daniel. Ela exige que a rival saia de seu caminho, pois é a dona dele. Verônica se solta dos braços da lambisgoia e vai embora. Leda vai perturbar Carlos Daniel em relação a Verônica e sugere que ele tenha cuidado, pois quem vai ocupar o lugar de Paola é ela. Ela lhe dá um selinho e se oferece para ele como sempre. Carlos Daniel decide ir embora. Leda pede para acompanhá-lo. Na saída, ela repete que proíbe o amante de fazer Verônica de amante. Carlos Daniel fica mudo enquanto a coloca no carro. Mais tarde, Carlos Daniel chega às pressas em casa. Paulina é abordada por Carlos Daniel, que vai logo pedindo para que ela não leve mais Carlinhos à fábrica. Paulina acha isso uma bobagem, mas Carlos Daniel a culpa pelo acidente de novo. Ela se retira muito irritada e o babaca vai atrás. Carlos Daniel a segura pelo braço para relembrar que a decisão foi dela de permitir que o filho fosse à fazenda. Paulina sabe que ele não está latindo pela segurança de Carlinhos, mas sim por outro motivo. Carlos Daniel a persegue, a chamando de imprudente. Paulina avisa que sabe que ele não quer que ela vá à fábrica, mas não tem coragem de admitir seus verdadeiros sentimentos. Carlos Daniel sai como o lixo covarde miserável que é. Paulina cai na risada vendo um retrato de Paola, pois a megera vai ter o macho roubado por outra. Carlos Daniel não sabe se está apaixonado por Verônica ou se isso é só uma atração passageira. Apesar disso, não pode perder Paola, já que seus filhos a amam como uma mãe. Piedade e Adelina comentam sobre a tristeza que virou aquela casa, diretamente ligada aos desentendimentos de Paola e Carlos Daniel. Piedade decidiu tirar satisfações com o neto. Em seguida, ela se senta na cama de Carlos Daniel e assume que está preocupada com o casamento dele. Carlos Daniel acredita que Paola pensa em divórcio, mesmo com Piedade assegurando que não. Ela repara que o neto está desejando que isso aconteça e exige que os dois falem agora de Verônica. Leda comenta com Luciano que agora tem uma rival mais forte que Paola. A boidona garante que não vai perder Carlos Daniel para sozinha. Donato desabafa sobre Paulina para Félix, enquanto pinta um quadro dela. Ele admite para o amigo que gosta dela, mas de uma maneira diferente a Paola. Félix quer saber se o parceiro vai voltar a ver Paola, e Donato nem sabe dizer, mas gostaria sim. Apesar disso, a usurpadora ganhou seu coração. Piedade sabe que a secretária só chegou em um momento de muita fragilidade no casamento de Carlos Daniel e Paola. Carlos Daniel reitera que não quer o divórcio, mas Piedade não pode impedi-la disso. Piedade garante que Paola não quer divórcio algum e aconselha o neto a demitir Verônica. Carlos Daniel se recusa, pois isso é uma injustiça. Piedade acha que Paola vai descobrir essa situação, mas Carlos Daniel bate na tecla de que a esposa não se importará, pois ela não o ama. Piedade reitera que Paola ama o neto sim. Carlos Daniel afirma aceitar o sacrifício de seguir nesse casamento fracassado pelos filhos. Piedade se retira, cansada. Em seguida, Piedade conta para Adelina que Carlos Daniel está apaixonado, mas jamais vai permitir que ele deixe Paola. No dia seguinte, Chico revela para a vovó que o neto levou uma rosa vermelha para a fábrica. Carlos Daniel e Paulina ficam prontos para ir trabalhar.
Piedade aborda o casal juntinho e pede para eles trazerem Patrícia e Rodrigo pro almoço. A vovó pede para Paulina convidar Verônica também, pois quer conhecê-la. A véia ardilosa também pergunta se Carlos Daniel não vai levar nenhuma rosa para a fábrica. Carlos Daniel se incomoda e ignora a avó. Com muito deboche, Piedade elogia o neto por querer ir à fábrica depressa e quem dera isso tivesse acontecido antes. Paulina se despede da vovó. Piedade comemora com Chico que a guerra que provocou vai começar. Na fábrica, Carlos Daniel ajuda Paulina a descer do carro. Ela sai para resolver um problema. Carlos Daniel cumprimenta Verônica, que logo lhe entrega uma carta que chegou. Ele lê o recado anônimo, onde o remetente pergunta se ele sabe quem é sua esposa de verdade. Paulina entra no escritório. Carlos Daniel a encara, enquanto o remetente pergunta na carta se ele não reparou que a esposa é outra depois da tal viagem.